Sinais vitais. Você tem dúvida de como aferir os sinais vitais? Quais são os valores de referência? Então você precisa assistir esse vídeo. Os sinais vitais é uma coisa assim interessante pra gente estudar bastante, porque o técnico de enfermagem não pode ter dúvida, né, gente, nos sinais vitais, que é o básico aí pra você ser um bom técnico de enfermagem. Pra quem não me conhece, meu nome é Angélica, sou técnica de enfermagem. Os sinais vitais, né, gente, é o arroz e feijão da enfermagem. Então a gente precisa de saber, né, pra gente poder prestar o nosso atendimento ao nosso paciente. E os sinais vitais, né, gente, é um parâmetro também pra gente saber como tá o nosso paciente. Então o técnico de enfermagem, ele vai aferir sinais o tempo todo, né? E aí vai variar muito do setor que você trabalha. Por exemplo, se você tá numa UTI, né, os sinais vitais é monitorado, né, 24 horas por dia. Agora, se você tá na enfermaria, às vezes vai ser de 6 em 6 horas, 4 em 4 horas, aí depende muito ali, né, da instituição que você trabalha ou da prescrição médica também, né? Porque às vezes o médico prescreve que quer sinais vitais desse paciente de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, então depende muito de onde você vai trabalhar. Mas enfim, o que é abordado nos sinais vitais, né? Os sinais vitais, gente, é abordado frequência cardíaca, o pulso, frequência respiratória, temperatura, pressão arterial e também entra dor, né, gente? Dor também, né, é um parâmetro de sinais vitais. Algumas literaturas não colocam, né, mas algumas colocam sim a dor como sinais vitais. E como a gente vai fazer? Antes de mais nada, né, tudo que a gente for fazer no nosso paciente, a gente precisa de explicar para ele, apresentar para ele e falar o que a gente vai fazer no nosso paciente, né? Então a gente vai falar, não precisa de chegar no paciente e falar, ó, vou aferir os seus sinais vitais, que talvez ele não vai entender, né? Mas você pode falar, oi, sou João, tudo bem? Meu nome é Angélica, eu sou técnica de enfermagem, eu vou ver sua pressão aqui, mais sua temperatura, tá bom? Ele vai falar, tá bom, tudo certo, e você vai aferir ali os sinais vitais do seu paciente. Então, a primeira coisa que a gente precisa de lembrar é que frequência cardíaca e pulso basicamente é a mesma coisa, mas existe alguns detalhes aí que eu vou contar pra você. E o parâmetro da frequência cardíaca é de 60 a 100 batimentos por minuto. Vou colocar aqui pra vocês, de 60 a 100. Agora, qual que é a diferença ali, né, de frequência cardíaca com o pulso? Então, a frequência cardíaca, né, gente, é toda aquela parte que você consegue ali contar pela cavidade torácica, né, ou que você consegue ter pelo monitor. Então, aquela é a frequência cardíaca. Quando você vê o pulso, existe uma diferença, né? Ela é uma frequência arterial, né? Não é a pressão realmente do coração. Então, por exemplo, na sua anotação de enfermagem também vai ser diferente. Porque se você viu a frequência cardíaca desse paciente de um monitor, e vamos colocar que essa frequência cardíaca tá 120. Tá fora do parâmetro aqui, né? Então, 120 seria considerado aí, né, uma taquicardia, certo? Taquicardia, porque taque, né, é tudo que é aumentado, cardia, por causa da frequência cardíaca. Ou, se ela tivesse 50, por exemplo, seria brad, né, que brad é inferior, menos, bradicardia. Meu canetão tá falhando, gente. Agora, se você verificou pulso, você não vai colocar nem taquicardia e nem bradicardia. Você vai usar um outro termo técnico que seria taquiesfigmia, ou se tivesse baixo, né, bradisfigmia. Muita gente confunde esses dois, tá, gente? Mas o correto mesmo é isso que você precisa aí de saber, essa diferença. E a temperatura, gente, tem várias literaturas, né, que colocam aí um parâmetro de temperatura. Mas vamos colocar aí, né, o basicão de 36 a 37,4, que é considerado aí normal. Lembrando que a temperatura, a gente pode aferir essa temperatura de várias formas, né? A gente pode aferir temperatura axilar,
temperatura bucal, temperatura anal, e aí tem vários parâmetros aí que eu faço um vídeo explicando pra vocês certinho. Então, na temperatura você tem que se atentar à prescrição médica, se ele pediu, né, se é anal, se é bucal, mas a maioria a gente faz aí temperatura axilar mesmo, a gente usa o termômetro digital e a gente vai anotar a temperatura do nosso paciente. Lembrando que se tiver alguma alteração, a gente vai avisar a enfermeira, né, o médico do plantão. A pressão arterial que a gente vai ver do nosso paciente também tem algumas regrinhas aí, umas diquinhas básicas para ela poder dar certo. Primeiramente, né, se o paciente acabou de fumar ou se ele estava fazendo algum tipo de exercício físico, se esse paciente está com a bexiga cheia, isso pode dar alguma interferência. Então a gente tem que lembrar sempre de perguntar isso ao nosso paciente, se ele tiver com a bexiga muito cheia, pedir para ele fazer xixi antes, e também a gente tem que se atentar se a gente pode aferir essa pressão em qualquer braço do nosso paciente. Por quê? Porque existe paciente que tem, por exemplo, fístula arteriovenosa, né, que é aquele paciente que faz hemodiálise, um paciente que teve uma mastectomia, né, que é a retirada de uma parte do seio, a gente não é recomendado aferir pressão naquele membro. Então você vai aferir a pressão arterial o aparelho manual ou o aparelho digital, tá, gente? E os parâmetros da pressão arterial, né, a pressão sistólica, que eu vou deixar aqui pra vocês, é de 90 a 139. E a diastólica, 60 a 89. Lembrando que existe várias literaturas que mudam um pouco os parâmetros, tá, gente? Mas aqui já dá pra gente ter uma base, né, de como tá o nosso paciente. Então, se o paciente está com uma pressão de 9/6, tá dentro ainda, ó. 9 de sistólica e 6 é o mínimo da diastólica, mas tá legal. Se esse paciente tá com uma pressão de 120, né, que a gente fala por 8, normal, tá dentro da sistólica e dentro da diastólica, então tá beleza. Agora, se esse paciente tá com uma pressão de 140/110, provavelmente esse paciente, né, tá hipertenso, então a gente tem que comunicar à enfermeira e o médico porque os sinais vitais dele está alterado. Uma coisa interessante, você não precisa de falar pro paciente, né, que a pressão dele tá 90/60, porque às vezes ele não vai entender. Mas quando a gente for fazer a nossa anotação de enfermagem, tá, gente? A gente faz certinho, por exemplo, 90/60, 120/80, 140/110, porque na nossa anotação de enfermagem a gente não pode, né, cortar os zeros ou colocar da maneira que a gente expressa para o nosso paciente, né, gente? A gente vai colocar bonitinho como a gente aprendeu no curso e aí nos vídeos aqui do Vivência. E depois, gente, a gente tem a dor também como um sinal vital. Como eu disse para vocês, algumas literaturas às vezes não consideram, mas muitas literaturas também consideram a dor como um sinal vital. Mas não tem como eu medir a dor do nosso paciente. Então, geralmente a gente faz essa escala de 0 a 10. Então a gente pergunta para esse paciente: seu João, a dor que o senhor está sentindo entre uma escala de 0 a 10, qual nível mais ou menos que tá a sua dor? Então, se ele falar que tá no nível 5, beleza. Por quê? Porque dor é uma coisa muito sugestiva, né? Se ele falar que tá com 10 de dor, eu não posso falar pra ele: não, o senhor não tá com 10 de dor. Se ele falou que tá, é porque ele tá. Então a gente mede a dor assim, por essa escalinha. E existem, né, outras escalas também pra gente avaliar a dor do nosso paciente, que eu faço um vídeo depois explicando pra vocês como que funciona. E a gente também tem a frequência respiratória, que entra dentro dos sinais vitais, que basicamente a gente vai colocar de 12 a 20 respiração, 12 a 20 incursão respiratória por minuto. Então a gente vai avaliar, né, como que esse paciente está respirando. Uma dica para vocês, né, é, por exemplo, quando você estiver verificando o pulso do seu paciente, já vai ali contando, né, já vai vendo a frequência respiratória desse paciente. Por quê? Porque se você fala para ele: vou olhar a sua frequência respiratória, ele vai mudar o jeito que ele respira. Gente, eles acabam às vezes
mudando um pouco. Então, não deixe ele perceber que você tá contando ali a frequência respiratória dele. A frequência respiratória, gente, ela não pode, tá? Você contar 15 segundos e multiplicar aí por 4, porque pode dar alteração, porque ele não respira exatamente igualzinho. Então, gente, depois que você viu todos os sinais vitais do seu paciente, você já tem um parâmetro de como tá esse paciente. Se houver alguma alteração, você vai comunicar ao médico ou a enfermeira responsável, né, para ver qual conduta que eles vão tomar, e você vai fazer a sua anotação de enfermagem. Você vai anotar, né, que foi aferido os sinais vitais do seu paciente e vai colocar os parâmetros que está. E você não pode esquecer de fazer a anotação de enfermagem, que é o seu respaldo que você verificou ali os sinais vitais do seu paciente. Os sinais vitais é uma coisa assim interessante pra gente estudar bastante, porque o técnico de enfermagem não pode ter dúvida, né, gente, nos sinais vitais, que é o básico aí para você ser um bom técnico de enfermagem. Eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos com os sinais vitais, né, mais detalhado, eu venho fazer para vocês. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, né, pra gente continuar trazendo mais conteúdo de enfermagem para você. É isso aí, um beijo e até mais.